Quais são as 7 habilidades que o corretor precisa ter para poder fazer negócios de alto valor? E aí, tudo bem? Rafael aqui. Fala galera, Wagner aqui com vocês. E esse é o assunto de hoje, então. A gente vai falar sobre algumas habilidades que o corretor de imóvel precisa ter para poder fazer grandes negócios. E negócios que você pode colocar talvez 100 mil, 200 mil, 300 mil ou ainda mais reais no seu bolso ao fechar um negócio. Claro que não é rápido nem fácil fazer esse tipo de negócio, mas... Até assim, né, Rafa, fazendo um pequeno parênteses aí, eu geralmente não falo dos valores em si. É claro que é importante falar para os corretores saberem que é possível. Exato. Porque na verdade, nesse tipo de negócio, é comum às vezes uma comissão de R$1 milhão. 1 milhão de comissão. Né? Então pode ser que aconteça. É claro que isso tudo é construído, não é do dia para a noite, como tu falou. Então precisa de um período de maturação, desenvolvimento de um projeto para que isso aconteça. Né? Então a gente quer justamente capacitar os corretores aí para chegar nesse nível e para fechar esse tipo de negócio. Perfeito, perfeito. E antes da gente começar a explicar essas 7 habilidades, vamos fazer uns avisos iniciais aqui. O primeiro aviso é, a gente faz uma live que nem essa toda semana. Então toda sexta-feira a gente grava, depois de uns dias a gente posta lá no canal no YouTube, no Spotify. E se você quiser se inscrever para ser notificado quando a gente postar esses vídeos, esses episódios, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer o seu cadastro. E é isso, esses dois são os 2 avisos iniciais aí que a gente tem. Mas então vamos falar desse assunto. E por que é tão importante desenvolver habilidades, Kurtz, para poder fazer negócios de alto valor? Na verdade, Rafa, como qualquer negócio, para a pessoa ter um desempenho, para ela se sair bem, ela precisa ter uma ideia, assim, ter um projeto, ter um planejamento de o que ela vai precisar, né, para fazer com que aquele projeto saia do papel e vire realidade. E um grande negócio eu sempre falo que eu comparo como um projeto. Tá criando um projeto que tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. E tem que ter lógica, principalmente. Exato. Os números, o corretor tem que ter ideia dos números, tem que saber fazer uma análise se aquele negócio de fato ele tem lógica ou se de fato ele tem que parar com aquele negócio e partir para um próximo. Perfeito, perfeito. Mas então para conseguir desenvolver esse tipo de negócio que nem tu falou, que tem que ter meio, início, meio e fim, o corretor precisa ter habilidades, precisa ter qualidades, precisa ter algumas coisas. E é isso que a gente vai falar. São 7 que a gente separou para vocês, sendo que a primeira é saber encontrar boas oportunidades. Como é que faz, Kurtz, para encontrar oportunidades de terrenos, de imóveis que tenham esse potencial de grandes negócios? Rafa, eu sempre gosto de falar que são 2 principais formas de fazer isso. A primeira delas, que tu não precisa nem sair de casa, é através da ferramenta do Google Earth, né, o Google Maps, como o pessoal usa. E no Google Earth tu vai conseguir medir uma área, vai conseguir salvar aquele arquivo para mandar para o teu cliente, vai conseguir fazer um perfil de elevação, ver informações preliminares de topografia, vai conseguir ver uma série de itens sem sair do teu escritório, sem sair da tua casa. Então, eu acho que começa aí, né, identificando os vazios urbanos da cidade, identificando, né, uma caminhada na cidade, se é o caso, tu vai ver terrenos vazios e muitas vezes os melhores negócios eles não estão à venda. Eles carecem de um olhar atento, que o corretor vai colocar o olho, bater o olho no terreno, bom, aqui tem potencial. Agora, ninguém consegue identificar o preço e o real potencial de um terreno só olhando para ele. Daí tem que ir para o passo 2, que é entender a parte técnica, entender os índices, entender um pouco do plano diretor, né, para saber qual é o tipo de equipamento, qual é o porte de equipamento que tu pode colocar ali. Perfeito, perfeito. Para fazer uma análise dessa vocação desse terreno. Show, show. Então aqui a gente já entrou um pouquinho nesse segundo passo, né, que é uma outra habilidade que é para entender a parte técnica. Mas vamos aqui, na nossa sequência tem a parte aqui de saber resolver problemas difíceis. E uma coisa bem interessante que eu já coloco na nossa conversa aqui é, se a gente resolve problemas muito fáceis no nosso dia a dia, a gente vai ser remunerado de acordo com isso. Se a gente resolver problemas grandes, problemas um pouco mais difíceis às vezes,
talvez a gente tenha uma remuneração também um pouco maior. Com certeza. De acordo. É porque, na verdade, assim, ó, a gente não está aqui para enganar ninguém. A gente sabe que desenvolver esse tipo de negócio e fechar esse tipo de negócio não é fácil. Então depende de muitos fatores, independente do negócio, do lado que compra, do lado que vende, né? Fechar a questão dos honorários, fechar a questão mercadológica, e todas as partes têm interesses muitas vezes diferentes. Então o papel do corretor é resolver problemas difíceis e às vezes saber fazer essa leitura, saber a forma como vai falar, né? Sempre com a verdade, é óbvio, mas a forma como vai chegar num investidor, a forma como vai chegar no inquilino, né? Tu vai fechar esse negócio de todas as partes. Então acho que quando a gente envolve cifras maiores, o negócio se torna um pouco mais delicado ainda e diminui a tua margem para erros. Então essa que é a importância de ter um bom treinamento e de já ter internalizado esse processo de início, meio e fim que a gente tanto fala, né, Janis? Perfeito. E aqui em resolver problemas difíceis tem vários tipos de problemas difíceis que pode ter, né? Mas tu falou aqui um deles que é bem importante ressaltar, que é essa relação entre pessoas. Então no mercado imobiliário tu vai estar lidando com o terrenista, muitas vezes, vai estar lidando com um incorporador, com um loteador, e tu tem que conseguir fazer ali a intermediação entre essas partes. E né? além disso, Rafa, eu gosto sempre de falar, nos grandes negócios tu tem a concorrência. Todos os negócios têm a concorrência, nos grandes negócios também. E é muito comum o corretor se deparar com os milagreiros do mercado nesse meio tempo. O que são os milagreiros? Por exemplo, tu está estabelecendo uma negociação entre, vou dar um exemplo de um loteamento. Um terrenista, tu está com uma loteadora que está pagando o valor X de participação ao terrenista. Acontece que durante essa negociação aparecem outros loteadores que se propõem a pagar bem mais para aquele terrenista. Só que muitas vezes a gente sabe que aquela conta que essa empresa está propondo, ela não para em pé. É uma conta que ela não tem viabilidade econômica para ser feita. E acho que o corretor ele tem que ter um entendimento do negócio como um todo para apresentar isso ao terrenista, até para ele não cair numa cilada. Porque um negócio imobiliário que começa e não termina, ele é ruim para todo o mercado. Não só para aquele negócio ou para aquele terrenista. Porque isso aí gera medo, gera insegurança em novos negócios e abala o potencial. Aliás, o potencial cliente ele se abala e não compra. Muitas vezes, não, será que esse empreendimento vai ficar pronto? Será que isso vai acontecer? Se não é um sonho? Tem a questão de conseguir dar segurança para o negócio. Perfeito. Então o negócio só vai acontecer mesmo se tiver segurança. Exatamente. E para isso, para o corretor conseguir abordar, ter esse grau de confiança do terrenista e poder falar isso para ele tem que ter essa sensibilidade. Tem que criar habilidades. Ele tem que... não pode chegar simplesmente falar que aquele negócio não é bom para ele, porque ele está vendo o dinheiro que vai entrar no bolso dele. Às vezes ele tem um negócio lá que vai ganhar, sei lá, vou dar um dado aqui, vou ganhar 5 milhões, o terrenista. Daí chega uma empresa, não, eu te pago 10. Mas se o corretor sabe fazer as contas, ele vai conseguir explicar para o cliente dele que ele não vai ganhar 10. E talvez ele entre numa roubada. Então eu sempre procuro fazer assim, os cálculos com muito pé no chão, com muita margem de erro, quando eu estou participando de um negócio, de um NAV, para que não crie falsas expectativas às partes. Tanto para quem está investindo, para quem vai receber, quem é o terrenista, né? Eu acho que esse é um cuidado muito importante que o corretor tem que ter de não criar falsas expectativas. Né? Excelente. Esse capricho. Excelente. Show de bola. Vamos para o nosso próximo habilidade, que é saber então fazer análises de viabilidade. E tem vários tipos de viabilidade, né? Mas vamos falar um pouquinho da econômica. Tipo, a viabilidade econômica. Por que é tão importante saber fazer esses cálculos? Tudo começa, Rafa, quando a gente faz uma análise da vocação daquele terreno para saber qual é o tipo de empreendimento que ele pode comportar, os números que ele pode gerar e a partir daí fazer o trabalho assim, da análise de viabilidade de mercado, que a gente vai estipular custos, vai estipular taxas de retorno daquele negócio, tempo de execução, tempo de aprovação. Né? Então é muito importante o corretor ter conhecimento desse projeto 360 graus. Não, porque esse corretor não vai conseguir fechar negócio
tratando só da intermediação pura e simples. Ele vai ter que se aprofundar um pouco mais, ele vai ter que entender do negócio desse cliente dele, que é o locatário, para muitas vezes trazer uma segurança para esse terrenista que ele vai ter. Trata-se de uma empresa com potencial de pagar o aluguel, no caso de um BTS. Exatamente. Vai ter fôlego financeiro de executar uma obra de loteamento, no caso de um loteamento residencial, enfim, e de verticalizar um prédio. É muito importante ter esse cuidado. Sim. Saber fazer esses cálculos, saber onde procurar essas informações. Exato. Porque, vamos pegar um BTS então, tem um terreno que seria muito bom fazer um pavilhão para alugar para uma empresa que faz ali... Logística. Logística, exato. Tem caminhões e então tem essas partes todas, né? Então tu vai ter que ali verificar o quanto pode ser construído naquilo, vai ter que verificar qual que é o custo de uma construção, vai ter que ter muitas vezes alguns parceiros também para isso, né? Exatamente, estabelecer os teus parceiros de negócio que vão te auxiliar. Eu sempre falo, no caso de uma construção, o corretor não pode pegar o CUB, por exemplo, eu vou consultar o valor do CUB para fazer uma estimativa de obra. O CUB ele não te dá custos de fundação, por exemplo. Ele te prevê exatamente um muro, né? Então, Rafa, acho que é importante o corretor estar ligado, estar atento a isso e ter um parceiro, uma concreteira que seja de confiança, que vai te passar, por exemplo, não estou falando para fazer um projeto antes de ter, mas tu dá uma ligada para o cara, olha, eu preciso fazer um projeto assim, 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 eu preciso saber uma ideia de custo metro quadrado de obra, né? Pronto. Daí tu vai especificar o que tu precisa, né? Se é no osso, como a gente diz, sim, ou se vai ser, né, num grau mais fino assim, de acabamento. Então, o corretor tendo esses parceiros, ele vai se municiar na hora de conversar com o investidor, vou dizer, cara, isso aqui não é chute da minha cabeça, isso aqui eu tenho um parceiro por trás, que até eu vou te apresentar no momento oportuno. A última obra que ele construiu. Exatamente, são parâmetros de mercado, isso aqui não é coisa da minha cabeça. Então tu começa a trazer mais solidez para a tua viabilidade com números robustos, que tem um lastro por trás deles, né? Perfeito, perfeito. E vamos então agora para a nossa quarta habilidade, que é ter extrema autorresponsabilidade. Por que tu acha que é tão importante ser responsável? Ou explica um pouquinho essa... Rafa, o que eu vou te dizer? Todo negócio em si, o profissional que trata, ele precisa ter discrição, tem que saber tratar com sigilo, ainda mais negócio de alto valor. Porque é um tipo de negócio muito delicado, muitas vezes a pessoa que está querendo fazer o investimento, enfim, ela não quer abrir a vida dela para qualquer um. Ela vai abrir realmente os valores, a sua condição real, para uma pessoa que ela confia, que ele confia. Então, à medida que o corretor sabe trabalhar com reserva esses negócios e filtra, não trabalha fazendo especulação imobiliária, que eu vejo que é um grande problema de muitos corretores. Eles trabalham especulando o mercado, levam uma informação de um lado para o outro e acabam que não tem assim, a confiança extrema de um cliente para fazer um negócio. Então eu vejo que isso é um grande problema de fazer fofoca, muitas vezes. Contar de um para o outro do negócio, às vezes uma coisa que não tem nada a ver, teria que tratar ela a 7 chaves. Então o fato de, a partir do momento que o corretor se torna falado, não tem essa reserva dos assuntos que ele trata, ele perde totalmente assim, a sua credibilidade no mercado e acabou, porque é um mercado muito pequeno. A gente sempre fala que os players, aí, os corretores que sabem, que trabalham esse tipo de negócio, não são muitos e se conhecem, né? E os investidores falam entre eles, né? Fulano de tal, ele é um cara que só faz, né, fofoca e não fecha negócio nenhum, não traz coisas. Então, essa autorresponsabilidade, na minha opinião, é um dos principais, assim, não vou dizer nem trunfo, mas é básico do corretor. Saber trabalhar com discrição, com sigilo e tratar de forma isolada cada caso. Não leiloar uma oportunidade. Entendi. Porque muitas vezes ele pega um terreno e vai em 5 ou 6 incorporadoras. Exato. E começa a ver qual que paga a comissão melhor. Exatamente. Não, eu vou dizer, eu particularmente, não que isso seja certo ou errado, mas eu particularmente eu desaprovo esse tipo de prática, porque parece que tu está leiloando o terreno
E à medida que as empresas sérias veem que está acontecendo isso, elas tiram o seu time de campo. Sim. Então, não, peraí, esse negócio não vai entrar porque é um leilão. Mas geralmente tu apresenta para uma incorporadora, por exemplo, o terreno, e aí tu dá uma exclusividade por uma semana para ver se eles têm interesse. O que eu sugiro, Rafa? Nos casos que o corretor consegue a exclusividade do terreno, essa é uma alternativa que eu acho bem interessante. Tu trabalhar, estabelecer uma lista de pretensos candidatos para aquele negócio, oferece para o primeiro, dá tantos dias para aquele primeiro pensar, avaliar o negócio. Depois, passados aqueles dias, não precisa nem ligar para... Se ele não te deu um retorno, vai para o próximo. E assim vai. Assim tu faz uma lista que as pessoas vão ver que tu é uma pessoa que trabalha de forma organizada, uma pessoa que não atropela, porque daqui a pouco tu oferece para 3, 4, 5 e os 5 aceitam. E aí? Pois é. Tu vai ter um problema. Vai ter que dizer não para 4. Então, por uma questão assim muito básica de trabalho, de gestão comercial dos teus clientes, eu acredito que seja interessante tratar de forma isolada. Sim, tem que ter organização para isso também. Tudo precisa de organização. Sim, mas uma coisa legal aqui em relação à autorresponsabilidade é: eu sou responsável por encontrar a oportunidade, muitas vezes. Eu sou responsável de ir lá buscar os terrenos. Muito bom, Jonas. Eu sou responsável de ir lá buscar o cliente. Eu sou responsável de ir lá explicar a ideia do projeto para o terrenista, para ele realmente entender, e que nem tu falou num vídeo anterior que a gente fez, que muitas vezes tu precisa de 3, 4 reuniões com aquele terrenista, por ser um senhor mais velho, por exemplo. Por não ser do ramo. Por não ser do ramo, para ele realmente entender que aquela fazenda dele vai se tornar 1.500 lotes, que aqueles 1.500 lotes vão fazer a área dele, que valia 10 milhões, valer 50 milhões. Então, para muitas pessoas isso não é tão claro, né? Esses números todos, tipo assim, porra, mas é bom demais para ser verdade. 10 milhões virar 50 milhões, como assim? Isso aí só pode ser golpe. Exatamente. Mas assim, claro que daí a gente precisa explicar, e para o corretor explicar ele tem que saber. E aí entra o projeto NAVE. Exato, exato. A gente quer justamente tornar mais acessível essa informação, e não só a informação, a organização, a forma de como tu vai planejar um negócio desses, como tu vai executar um negócio desses. Porque muitas vezes tu tem uma boa oportunidade, mas por não saber fazer a leitura do negócio, tu não vai fazer nada com aquele negócio, tu vai perder ele. Ou tu vai apresentar, mas sem consistência. Exatamente. Como eu já fiz muitas vezes, a gente erra para aprender. Eu paguei caro para aprender. Tu também pagou caro para aprender. Então, assim, a gente perde as oportunidades por não ter a competência naquele momento de fazer e agir daquela forma. O que a gente está se propondo aqui é justamente ensinar essas ferramentas, ensinar a forma de trabalho para o corretor se capacitar e atender esses negócios. Exato. E daqui a pouco, em 1 ano, aprender o que o Wagner levou 5 anos para aprender. Tipo, em vez de cair, levantar várias vezes, tu ainda vai precisar cair e levantar algumas vezes, mas vai ser muito mais encurtado, porque tu tem um mentor. Eu achei muito legal, Rafa, que tu falou agora há pouco da autorresponsabilidade. Isso acontece demais nas imobiliárias. Os corretores reclamam, o meu gerente não me passa clientes, não me passa leads. Cara, a gente está te ensinando aqui a criar os teus clientes, né? A criar, ter um olhar atento para o mercado. Em vez de ficar reclamando que não tem negócio, que não tem cliente, tu vai estar te informando, tu vai estar conversando com pessoas, tu vai estar fazendo um networking, tu vai estar movimentando o teu dia a dia. Então, isso é fundamental para trabalhar com grandes negócios, porque as empresas não vão bater na tua porta para fechar esses grandes negócios. Tu tem que estar atento às empresas que estão buscando a expansão, às empresas que estão buscando, né, vir para a região onde tu atua. Isso tem ferramentas que a gente ensina também como faz, para estar antenado a isso e aí fazer a tua oferta ativa, localizar os terrenos que possivelmente podem atender aquela empresa a ofertar, buscar um gerente de expansão, conversar, né? Então isso é a atividade do corretor, um corretor NAVE, no caso. Perfeito, perfeito. Então vai ter muito corretor que vai ficar no feijão com arroz de esperar a imobiliária trazer os leads para eles, esperar as coisas acontecerem, ou ir para o plantão de vendas, mas o que a gente está propondo é, ok, tu pode fazer isso, continua fazendo isso,
mas pega um período do teu dia, da tua semana, para poder você mesmo criar os negócios, você mesmo pegar um terreno que nem está à venda, mas você viu a oportunidade. Pô, aqui podia vir uma farmácia. Esse bairro não tem farmácia. Todos os outros bairros têm um monte de farmácia. Perfeito. Então aqui a gente pode fazer um pavilhão para farmácia. Eu já pesquisei isso, já vi que dá. Tá, legal. Que farmácia que poderia vir para cá? É uma São João? É uma H-Pharma? Pô, legal. Então eu vou buscar quem é que está cuidando da expansão dessa farmácia. Perfeito, Rafa. Excelente. O nosso próximo item aqui, Kurtz, é a habilidade 5, que é trabalhar em sigilo. Tu já acabou de falar um pouco disso, né? Ali na habilidade anterior, mas isso é muito importante, né? Tu passar essa credibilidade, essa confiança e, tipo assim, não fazer muita fofoca. Tu Exato. Fica na tua. Exatamente. O corretor ele tem que trabalhar de forma com muita reserva. Os assuntos de alto valor, principalmente, eles são muito sensíveis. Uma palavra dita de mal colocada, às vezes tu perde o negócio, enfim. Sim. Então, é importante fazer a viabilidade, né, atender esse cliente. E eu sempre digo que não atropelando, né, fazendo de forma planejada e um cliente por cada vez, assim, para não dar atropelo. Perfeito, perfeito. E a nossa sexta habilidade é saber se posicionar e dizer não em alguns momentos. E eu quero trazer aqui um assunto inicial sobre isso, que é, muitas vezes, o dono do terreno, ele quer vender uma terra, quer vender o seu imóvel por um valor X. Mas será que vale aquilo mesmo? E eu vou dizer, Rafa, que é o seguinte, que a maioria dos corretores aceitam esse terreno, porque, na verdade, não sabem como parametrizar esse custo, quanto que vale esse terreno, não sabem precificar esse terreno. Então, acabam aceitando, eu quero vender meu terreno por 10x. O cara não tem argumentos para dizer para ele por que não vale aqueles 10x. Já o corretor que sabe fazer essa análise, ele vai... Bom, mas espera aí, por que tu quer tanto nesse terreno? Quem te disse que vale tanto? Qual é o teu parâmetro? Não, meu vizinho. Tá, mas vamos lá. Vamos pegar exemplos assim, porque a conta de avaliação, eu sempre falo que ela é de trás para frente, é do método involutivo. O terreno vale é o reflexo do que ele pode produzir lá na frente, uma fração disso. Então, o cliente, quando chega com o preço pronto e o corretor ele está preparado e não concorda, ele vai expor os argumentos dele para o cliente, dono do terreno. Se o cliente não aceitar, ele vai agradecer. Cara, eu te agradeço aí, mas nesses valores, educadamente, não precisa brigar com ninguém, sim, eu não consigo fazer a venda do teu negócio, eu não consigo criar e atrair algum interessado para cá, porque é fora do que eu penso que seria o valor. Eu não vou trabalhar uma mercadoria fora do preço. Isso aí vai meu tempo, então peço desculpas, mas eu não vou investir nesse assunto agora. Sim. Me procura quando o senhor, por acaso, se reavaliar. Então, eu acho que isso, a postura profissional do corretor vai fazer com que ele não seja um corretor que perde tempo, ou seja um corretor que perde tempo. Sim. Então, o cara que não tem resultado, muitas vezes está reclamando de um monte de coisa, mas ele não está fazendo o tema de casa dele. Imagina, se o cara trabalha com imóvel, compra e venda de imóvel diariamente, o cara tem que saber esse mercado. Tem que saber os valores padrão de metro quadrado na região, né, fazendo pesquisas. Então, isso tudo vai acabar auxiliando na hora do fechamento. Perfeito, perfeito. Excelente. E essa aqui foi a nossa sexta habilidade, agora vamos para a sétima e última. Você tem que saber fazer networking com terrenista, incorporador, loteador e outros corretores. Eu acho que networking é uma coisa muito importante, né, para se desenvolver no mercado imobiliário. Porque são pessoas, né? A gente está sempre lidando com pessoas. Sem dúvida, Rafa. E assim, como eu falo sempre, negócios grandes não se fecham sozinho. Então tu sempre vai ter um outro corretor parceiro, que às vezes vai aproximar uma incorporadora, e daí tu tens a informação de um terreno, os dois vão somar esforços para fechar aquele negócio. Então fazendo de uma forma muito em conjunto, criando aquele negócio em conjunto. É importante conhecer as melhores incorporadoras, as que você pode fazer negócio que não vai ter dor de cabeça.
É claro que ninguém está imune à falência, a ter problemas financeiros, né, em nenhuma empresa, mas à medida que tu procura saber do passado daquela empresa, o que ela já fez, o que ela já edificou, loteou, vai te dar subsídio para, né, trazer e convencer o terrenista que ele pode fazer negócio com aquela empresa, embora tenha uma série de seguranças jurídicas que são possíveis de ser aplicadas nos contratos e que reservam, né, o terrenista. É importante ter esse zelo de trazer e de aproximar pessoas que não vão te dar problema, porque a tua comissão ela vai estar, principalmente como são montantes maiores, ela vai estar vinculada ao êxito do negócio. Perfeito. Ou seja, se for uma incorporação, verticalização de apartamentos, tu vai ganhar uns apartamentos como comissão. Isso é líquido certo. Só vai ganhar se o empreendimento for construído realmente. Se o empreendimento for construído realmente. Isso é uma coisa que a gente fala muito no nosso curso Pocket aqui na Nave, que de fato tu tem que te cercar de bons profissionais de áreas complementares à tua. Tu vai ter que ter um bom engenheiro, amigo, que consiga te dar alguma informação, que tu vai indicar um serviço para ele, um bom arquiteto, um bom topógrafo para fazer uma medição de um lote, vamos lá, uma boa concreteira, enfim, daí vai dar a tua área de atuação, que vão te dar informações de mercado, informações importantes para tu conseguir fechar os teus negócios. Né? Perfeito, perfeito. Excelente. Então essas pessoas... Perfeito, então. Então essas aqui foram as 7 habilidades que um corretor precisa ter para desenvolver e fechar negócios de alto valor. E é claro que existem outras habilidades que a gente não conversou aqui, não abordou, e tá tudo bem, a gente vai ter outras aulas, outros encontros como esse, que aos poucos a gente vai abordando cada um desses temas de uma forma descontraída, de uma forma que a gente está testando ainda um pouco os nossos formatos. Agora a gente está sem a nossa TV aqui atrás, mas isso é um processo. Então, da mesma forma que você tem que aprender a desenvolver negócios de alto valor, a gente está aqui aprendendo a ensinar vocês da melhor forma possível. Cada semana, né, Rafa, a gente traz aqui, além da nossa participação, a gente traz um convidado que vai agregar em alguma área. Por exemplo, nós convidamos agora recentemente o Dr. Demétrio, na área jurídica, o Rafael Vilela, que participou conosco aqui da parte de pesquisas imobiliárias da Datastore. E vamos ter outros também, né? Então a gente vai trazer aqui de áreas complementares, áreas de meio ambiente, por exemplo, os cuidados que você precisa ter na escolha de uma área, que pode refletir em aproveitamento, né? Questões que são do dia a dia de quem trabalha com grandes negócios. A gente vai trazer aqui via online muitas vezes, porque às vezes o pessoal está em outras partes do Brasil, até outros países, né? Sim. Então a gente vai trazer esse conteúdo aqui de qualidade para você que quer aprender cada vez mais sobre essa área imobiliária e fazer grandes negócios, né? Fazer negócios de alto valor. Perfeito. E a gente também, pessoal, tem a mentoria Nave, sendo que nessa mentoria a gente vai te ajudar e tirar tuas dúvidas em relação a esses negócios. Então, se você tiver interesse em ter acesso direto a nós e poder fazer perguntas e poder aprender de forma mais profunda todos esses temas, você pode mandar um e-mail para nós, mentoria Nave, e coloca também os seus dados. @gmail.com. Perfeito. Mentoria Nave, nave com V mudo, nave, @gmail.com. Perfeito. E aí a gente vai entrar em contato com vocês, vamos explicar, né, como é que funciona essa mentoria. E estamos preparando, está quase pronto, saindo do forno, o nosso curso Pocket para fechar negócio de alto valor. Eu acredito, né, Rafa, que no início de dezembro ele já vai estar pronto. Perfeito. A gente vai divulgar aqui, vai divulgar os links todos. E fiquem aí acompanhando os nossos vídeos, pessoal. Cada semana a gente coloca um vídeo novo no YouTube. Sobe também para o Spotify, pessoal que gosta de viajar e escutar um podcast. Perfeito. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente fica por aqui nesse episódio. E críticas, sugestões de novos vídeos, assuntos que vocês queiram ver por aqui, por favor, pode comentar aqui no Instagram, ou na verdade aqui no YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube. Então comenta aqui embaixo.
A gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. Se inscrevam no nosso canal e vem ser Navi junto com a gente. Até mais. Até mais.